Janaína tem 3 folhas de papel quadradas, uma verde de área 64 centímetros quadrados, uma amarela de área 36 centímetros quadrados e uma azul de área 18 centímetros quadrados. Letra A. Janaína colocou a folha amarela sobre a folha verde e a folha azul sobre a folha amarela, como na figura. Dentre as regiões verde, amarela ou azul da figura, qual tem a maior área? Explique sua resposta. Letra B. Em seguida, Janaína colocou as folhas azul e amarela sobre a verde, como na figura abaixo, determinando novas regiões coloridas. Qual é a soma das áreas das regiões verdes e amarela? Letra C. Finalmente, Janaína colocou as folhas como na figura abaixo. Qual é a área da nova região amarela? Na letra A, depois que a Janaína sobrepôs os quadrados, ela criou 3 áreas. Essa área verde, que funciona como uma borda, essa outra área amarela, que também funciona como se fosse uma moldura, além da área interior, que corresponde ao quadrado azul. O que a gente precisa fazer é ver qual delas é a maior. A mais fácil de todas é a área de dentro, é a área azul. Por quê? Essa área é exatamente a área do quadrado, 18 centímetros quadrados. Agora, a área que aparece em amarelo aí para você não é a área do quadrado amarelo, porque o que você está vendo é a diferença entre a área do quadrado amarelo e a área do quadrado azul. Portanto, para calcular essa área que está pintada em amarelo, a gente vai ter que fazer a área do quadrado amarelo, 36, menos a área do quadrado azul, que é 18. Isso em centímetros quadrados. E aí vai dar 18. Veja como é curioso isso. Essas duas áreas, a do quadrado azul e da moldura amarela, são rigorosamente iguais. Falta agora calcular a área da região mais externa, que é a região verde. Essa área não é a área do quadrado verde, é a área do quadrado verde subtraída da área do quadrado amarelo. Então eu vou fazer aqui, ó, a área do quadrado verde, 64, menos a área do quadrado amarelo, que é 36, e isso vai dar 28, aliás, aqui em centímetros quadrados, isso vai dar 28 centímetros quadrados. Portanto, essa é a maior das 3 áreas e a explicação está aqui, a própria conta. Na letra B, a Janaína fez uma construção diferente. Ela pegou o quadrado maior, o quadrado verde, em cima do quadrado verde ela colocou o quadrado amarelo, do jeito que você vê, e por cima do verde e do amarelo colocou o azul, do jeito que está aqui. E o que a gente precisa calcular é a soma dessas áreas aqui, essa área verde com essa região amarela com essa área verde. Perceba que a região amarela a que eu estou me referindo não é a área do quadrado amarelo, porque falta um pedacinho do quadrado amarelo aqui. É a soma dessa área com tudo isso e mais essa área verde aqui. Bom, se você olhar com atenção, no fundo, ignorando este quadrado amarelo, a área que a gente precisa calcular é, na verdade, a diferença entre a área do quadrado maior, do quadrado verde, que a gente sabe que é 64 centímetros quadrados, e a área do quadrado azul, que a gente sabe que é 18 centímetros quadrados. Então, se eu faço a área do quadrado maior menos a área do quadrado azul, sobra exatamente o que eu estou querendo encontrar. E a resposta aqui, o resultado para isso, é 46 centímetros quadrados. Na letra C, a Janaína organizou esses quadrados de uma forma bem diferente. Ela colocou o quadrado amarelo em cima do verde, mas não foi de maneira centralizada. Ela deslocou o quadrado lá para uma ponta. E na outra ponta, ela colocou o quadrado azul de uma forma enviesada, de modo que 2 dos vértices deste quadrado azul ficassem sobre os lados do quadrado verde. Como o quadrado verde tem área 64,
o seu lado deve medir 8. Da mesma forma, como o quadrado amarelo tem a área 36, os seus lados medem 6. Essa linha pontilhada vertical que você vê faz a distinção entre os dois lados. Você vê que a diferença entre a medida do lado do quadrado verde e a medida do lado do quadrado amarelo vale 2. Por sua vez, a área do quadrado azul é 18. Isso quer dizer que os seus lados medem raiz quadrada de 18, o que corresponde a 3 raiz de 2. Mas se o lado de um quadrado mede 3 raiz de 2, a sua diagonal mede 6. Note nessa segunda linha pontilhada, na vertical, que eu acabo determinando meia diagonal do quadrado à direita dessa linha e meia diagonal à esquerda. Como a diagonal vale 6, metade da diagonal vale 3. E é por isso que entre as duas linhas pontilhadas nós registramos a medida 1. O que nós fizemos com essas duas linhas brancas verticais pode ser repetido com duas linhas brancas horizontais, nas mesmas posições, nas posições correspondentes. Você vê agora, então, que aparecem vários pedacinhos de medida 1 e vários pedacinhos de medida 2. Agora você vê, destacado em vermelho, meia diagonal do quadrado azul. Não se esqueça de que essa meia diagonal mede 3. É claro que essa meia diagonal pode ser destacada, pode ser medida não só do centro do quadrado para baixo, como foi feito anteriormente, mas também do centro do quadrado para qualquer outro vértice. Então agora eu vou destacar uma outra metade de diagonal do centro até o vértice que está do lado esquerdo. Usando esses dois segmentos vermelhos e um dos lados do quadrado, eu posso criar um triângulo retângulo, esse que você vê destacado em vermelho. A área desse triângulo corresponde a 1/4 do quadrado azul. Naturalmente, quando você olha para as linhas pontilhadas, você cria 4 triângulos, todos de mesma área, como o que você vê a seguir. A área desse triângulo é idêntica à área do triângulo anterior, que por sua vez é igual à área do próximo triângulo. E essa área, por sua vez, é idêntica à área do próximo triângulo. Qualquer um desses 4 triângulos tem exatamente a mesma área e essa área tem que ser igual à 4ª parte de 18, que corresponde a 4,5. Agora eu quero que você preste atenção nesse triângulo retângulo um pouquinho menor que está marcado em vermelho escuro. Ele é um triângulo de lados 2 e 2, portanto a área dele é 2 vezes 2 sobre 2, que dá 2. Isso quer dizer que a região que fica entre esses dois triângulos, que se assemelha a um trapézio, é igual a 2,5, que é a diferença de 4,5 e 2. Note que é uma região idêntica, ou seja, de mesma área, ainda dentro do quadrado azul. Note ainda que há um pequeno quadrado dentro dessa figura de área 1. E finalmente vamos tomar um daqueles 4 triângulos que nós mostramos agora há pouco, de área 4,5. Isso nos permite concluir que a área amarela é a diferença entre a área do quadrado amarelo, que é 36, e a soma de todas essas áreas vermelhas. Perceba que a soma das áreas vermelhas dá 10,5. Se você subtrai 10,5 de 36, o resultado é 25,5.